bem, hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito das gloriosas lições do novo nascimento em Cristo Jesus. Pouco tempo atrás nós tratamos do ponto de vista da teologia a respeito da regeneração. Regeneração e novo nascimento são dois tópicos que referem-se à mesma doutrina no Novo Testamento. A doutrina da regeneração, nasceu de novo, né? Mas quais são as características daquele que verdadeiramente nasceu de novo? Então, vocês que estão aqui, os que estão nos acompanhando pela internet, vão poder hoje fazer um autoexame e ver se essas características estão presentes na sua vida, se essas evidências aparecem na sua vida. Como que nós podemos saber se nascemos de novo, se eu nasci de novo, né? Talvez essa fosse também uma das preocupações de Nicodemos. Ele não entendia como alguém, depois de velho, pudesse nascer novamente. Jesus explica para ele que esse nascimento é espiritual. Quais são as características desse nascimento espiritual? Como é que nós podemos saber se espiritualmente nascemos de novo? Visto que espiritualmente, segundo Efésios, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, precisamos nascer de novo. E isso nós vamos aprender hoje. Vamos então ao nosso estudo a respeito das gloriosas lições do novo nascimento em Cristo Jesus. Quero trazer para os irmãos hoje, são mais do que isso que aparece na Bíblia, mas estrategicamente eu separei apenas 7. 7 na numerologia do Apocalipse é o número da verdade, né? O diabo é tão sem vergonha, o diabo é tão astuto que na cultura popular diz que o 7 é o número da mentira, é conta de pescador, é número de mentiroso. Só que na Bíblia o 7 é o número da verdade, é o número absoluto, é o número de Deus. Então, destaquei 7 características de quem realmente nasceu de novo e nós vamos ver isso aqui na Bíblia Sagrada. Então, abra sua Bíblia aí, João, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Um texto muito conhecido que trata daquele encontro, né, daquela visita de Nicodemos a Jesus. Nicodemos era um doutor da lei, um membro do Sinédrio, um homem muito importante naquela época, um fariseu muito bem instruído e que, já sendo convencido das coisas que estavam acontecendo, e do testemunho que Jesus vinha dando, e das palavras de Jesus, da proclamação de Jesus, ele então resolve um dia encontrar com Jesus. Mas ele não queria ser visto, e vai à noite, né? Ele vai de maneira mais secreta, de maneira mais reservada, ter essa conversa com Jesus. E ficou absolutamente surpreso. Aliás, todos aqueles que encontram com Jesus são surpreendidos. Qualquer encontro com Jesus é surpreendente, isso é um fato. Ninguém que encontra com Jesus sai desse encontro da maneira como chegou, absolutamente não. Ou para salvação ou para condenação. O caso do jovem rico, né, saiu decepcionado, mas saiu diferente. Todos que se encontram com Jesus, é impossível ter um encontro com Jesus e ficar indiferente. Isso que acontece com Nicodemos. Vamos ver o texto, está aí na tela. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a sabedoria de Jesus, né? Nicodemos chega, faz na realidade um elogio, um reconhecimento. E Jesus já vai direto ao ponto. Jesus já sabia o que precisava dizer para Nicodemos e qual era o problema. Vai direto ao ponto. Diz lá: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando nós tratamos aqui da teologia, da doutrina da regeneração, ensinei aos irmãos o que significa nascer da água e nascer do Espírito. Verso 6 diz lá: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer:
importa-vos nascer de novo. Ou seja, o que é mais importante, o que tem valor na essência, em toda a nossa existência, nessa dimensão, nessa terra, é nascer de novo. Qualquer pessoa que passar por aqui e não nascer de novo, vai receber como prêmio a segunda morte, a saber, o lago que arde com fogo e enxofre. Então, a essência de toda a nossa existência aqui é nascer de novo. Se tem uma coisa que você e eu, que cada um aqui tinha que estar preocupado, é com o novo nascimento. Jesus está dizendo, o que importa, ou seja, a essência é nascer de novo. Então não importa, não vai entrar nas contas se você tem 4 ou 5 doutorados, se você tem tantas fazendas, tantas cabeças de gado, disso, daquilo outro, se você foi importante, se você recebeu o prêmio Nobel, ou se aconteceu isso é de só menos importância. O que vai entrar nas contas é se você nasceu de novo. Se não nasceu de novo, você vai ouvir o próprio Jesus falando, afastai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então, isso é que importa. Essa na realidade, a principal reflexão dessa manhã. Quem está nos acompanhando em casa, pense nisso. O que é essencial? O que você não pode perder de vista? O que é essencial? Inegociável é o novo nascimento. E Jesus continuou, verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, nesse caso aí, de fato com E maiúsculo, o Espírito Santo. Diz que esse novo nascimento não é obra de homens. Então, quando estudamos a teologia, nós aprendemos que esse novo nascimento é monérgico, ou seja, é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Né? Ele diz aí, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso, Senhor? Acudiu Jesus, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus vai deixar claro que esse novo nascimento é espiritual. E você precisa de um entendimento espiritual. Você precisa de um discernimento espiritual para poder entendê-lo. Né? E Jesus dá então uma correção, um corretivo aí no Nicodemos. Se de coisas materiais vocês têm dificuldades para entender, como é que vocês vão entender as coisas espirituais? Então, se coisas materiais estão acontecendo, sinais e maravilhas estão acontecendo, você viu o sujeito que era cego de nascença, enxergando novamente, você viu o sujeito que estava 38 anos na beira do poço, como paralítico, e você viu ele andar, e tem dificuldade para entender isso que você está vendo, como é que você vai entender? Coisas maiores, coisas espirituais, e o novo nascimento é algo espiritual. Precisa de discernimento espiritual. Verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quando João escreve isso, ele já tinha essa convicção. Então ele faz esse complemento, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, aquele mesmo recurso pedagógico, didático, que Deus usou nos dias de Moisés, para que o povo que olhasse para aquela serpente levantada seria curado das picadas das serpentes do deserto, agora, todos aqueles que olharem para Jesus levantado na cruz e crer no seu sacrifício, esses terão a vida eterna. Então, lá foi um símbolo, agora nós temos a realidade. Lá foi uma sombra, agora nós temos o fato. Todos aqueles que olharem para Jesus. Então, esse nascimento implica em crer no Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador. Portanto, na realidade, Jesus não somente nos ensinou coisas maravilhosas, não somente é um exemplo para todos nós, mas Ele é
o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então tem outras religiões, outras filosofias que até exaltam Jesus como um espírito evoluído e que você deve seguir e deve prestar atenção e até vivenciar seus ensinamentos. Mas para nós, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o único caminho para se chegar ao céu. É a única maneira através do qual nós nascemos de novo. Sem Cristo, nada feito. Não há outro nome. Em Atos capítulo 4, o próprio João e Pedro, naquela experiência poderosa, quando eles saem do templo, depois de uma cura maravilhosa, eles não há outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Amém? Então a salvação é uma necessidade universal. Para nós tratarmos das características do novo nascimento, nós precisamos fazer em teologia a gente vai chamar de prolegômenos, uma introdução um pouquinho maior para mostrar a nossa necessidade de salvação. Todos os homens, todos os filhos de Adão, todos os nascidos de homem e mulher, já chegam nesse mundo com a necessidade de salvação. Essa é uma necessidade universal. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pode marcar esse texto na sua Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos, em todos os lugares, universalmente. O japonês, né, o que está lá na Groenlândia, enfim, onde quer que esteja. Todos os seres humanos, todos os descendentes de Adão têm necessidade de salvação. No primeiro Adão, toda a humanidade foi condenada ao inferno. Toda. Né? No segundo Adão, aqueles que Deus escolheu para ser vasos de honra, de glória, esses são resgatados pelo sacrifício de Jesus. E isto inclui todos os homens, sem exceção, desde a queda dos nossos pais no Éden, todos os homens, os que já nasceram, os que têm nascido e os que nascerão, estão debaixo do pecado, estarão debaixo do pecado. Por causa do pecado, a raça humana ficou totalmente depravada. Isso é um detalhe que a gente está vendo com clareza agora, nessa época de pandemia, né? A corrupção, na realidade, não é só a corrupção do sistema, né? Do sistema, seja independente do nível, né? Do nível de governo, né? Da área de governo, do nível de poder, melhor dizendo, seja o poder legislativo, executivo ou judiciário. Não. A corrupção, ela é espiritual, ela está no descendente de Adão. Não é só a corrupção do sistema. Observe bem aí agora, na questão da vacina. O que leva uma pessoa, por exemplo, a dar uma agulhada numa pessoa da terceira idade e não injetar a vacina? Já parou para pensar nisso? Então está no DNA do descendente de Adão. A corrupção está no DNA. Na hora de salvar a sua vida, o sujeito negocia a alma. Na hora de levar vantagem, ele negocia a alma. Está lá. Se não nasceu de novo, não tem jeito. Não tem jeito. O cara pode ir bonzinho até a página 12. Na página 13, ele enfia o pé na jaca. Não tem como. É isso que a Bíblia diz. Portanto, toda a raça humana, por causa do pecado, ficou totalmente depravada, corrompida, do fiozinho de cabelo aqui até a sola do pé, né? Completamente sem capacidade para querer alguma coisa espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que o homem natural, ele está morto, é essa que é a expressão da Bíblia, ele está morto no seu pecado, né? E ele é incapaz, pelo seu próprio poder, de se converter ou de preparar-se para isso. Então a Bíblia tem uma infinidade de textos. Coloquei só alguns ali. Romanos 3, 9, Romanos 5, 6, 8, 7, 8, João 15, 5, Efésios 2, Colossenses 2, João 6, e vai por aí fora. Na realidade, o descendente de Adão, ele não tem como fazer nada que na essência tenha valor espiritual.
Não tem. Como dizia João Calvino, ele tem as relíquias ainda da imagem de Deus. Então, por causa disso, ele ainda consegue fazer alguma coisa que socialmente tenha valor. Ele consegue até fazer uma boa ação aqui, uma boa ação lá, ajudar um outro ali na frente. Lá na frente você vai ver, aquele que fez essas 3 boas ações, lá vai aprontar uma coisa. Está no DNA do homem caído. Então, todos têm necessidade de salvação. A Bíblia, ela é muito clara sobre o triste estado, né, daquele que ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus. Qual é a situação de todos aqueles que não nasceram de novo? Então, você olha para a criancinha, né? Eu olhando para o meu netinho ali, coisa mais linda, a cara do vovô, tudinho, mas é um pecador. Se o sacrifício de Jesus não alcançá-lo, vai para o inferno. Por mais que isso doa no meu coração. Porque eu não posso pegar meu neto no colo e entrar com ele no céu. Não tem como eu pegar o meu filho, colocar nas costas e entrar com ele no céu. Cada um dará conta de si diante do Senhor. E só vai entrar no céu quem foi lavado pelo sangue de Jesus, quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo. Então, essa situação, a Bíblia é muito clara sobre o estado. A primeira coisa, o estado daquele que ainda não nasceu de novo. Diz a Bíblia que ele está perdido e precisa ser achado. Leia esse texto aí, todos juntos, os que estão aqui. Quem está em casa, ouvir a voz de vocês. Sabia que a igreja está cheia. Vamos lá, em bom e alto som. Lucas 19:10. O que Jesus veio fazer aqui nesse mundo? Buscar e salvar o perdido. Quem não nasceu de novo está perdido e precisa ser achado. Se Jesus não achar o perdido, se Jesus não salvar aquele que foi achado, não tem jeito. Não tem. Então, quem acha quem? É você que encontrou Jesus ou é Jesus que te encontrou? O que a Bíblia diz? É Jesus que te encontrou. O mérito é de quem? De Jesus. Segunda coisa que a Bíblia deixa claro, quem ainda não nasceu de novo está condenado e precisa de absolvição. Olha, eu coloquei 3 textos. A Bíblia é muito rica, tem um monte de textos na Bíblia que mostram essa verdade. Mas vamos ler assim, bem forte, todos eles. O primeiro, juntos, Isaías 53:6, toda a igreja. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. O profeta Isaías revela esse sentimento de Deus e ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Agora juntos, Romanos 5, verso 18, toda a igreja. Então, olha bem, a ofensa que o apóstolo está falando é a ofensa de Adão. Então, Adão, ele não pecou só por ele pecou também em face de toda a sua geração. Ele era, naquele caso, um representante que a gente chama de representante federal. Toda a raça humana estava em Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou a potência neles, a potência da procriação. O restante do mundo surgiria a partir deles. Como ele pecou, a forma ficou contaminada. E tudo que sai daquela forma sai contaminada. Essa é a experiência da humanidade. Então, todos, como eu disse, por mais bonitinho que seja, né, aquela coisa mais fofinha, nasceu condenada. Por causa da herança maldita, da herança da ofensa de Adão. Mas em Cristo Jesus, o segundo Adão, né, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Então, antes do novo nascimento, todos estão condenados e precisa da absolvição. E essa absolvição só é possível em
Só Cristo. Só Cristo. Não tem como, né, através de outras coisas, das boas obras, disso, daquilo outro, do que você vai fazer ou deixar de fazer. Só Jesus. Romanos 8:1, o que diz? Quem já nasceu de novo, irmãos, não consegue ler esse versículo 1, capítulo 8, sem terminar dando um aleluia, um glória a Deus bem alto. Porque nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha como que o apóstolo escreve. Agora, falando da sua situação agora. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas outro detalhe, quem não nasceu de novo está espiritualmente morto e precisa de vida. Efésios capítulo 2, verso 1, todos juntos, bem alto. Na realidade, todos nascem mortos, essa é a verdade, espiritualmente. Né? Outra realidade, quarta, está em trevas e necessita de luz. E aqui tem a grande diferença. As pessoas não vão para o céu porque são boazinhas e pagam suas contas em dia, nunca divorciou, nunca fez isso ou nunca fez aquilo outro, nunca mentiu, nada disso. E também ninguém vai para o inferno porque matou 10, matou 20, ou adulterou tantas vezes, ou fez isso, ou roubou, ou foi corrupto. Não. Deus olha para a humanidade e vê trevas e luz. E o sujeito vai para o inferno porque está nas trevas, não nasceu de novo, ou vai para o céu porque está na luz, nasceu de novo. Olha o que o texto diz. Quem não nasceu de novo está nas trevas e necessita de luz. João, capítulo 1, verso 4, verso 5 e também verso 9. Todos juntos? Esse texto está falando de João Batista e da experiência dele com Jesus. E diz que Jesus é a luz, e sem ele, todos estão nas trevas. João Batista não era a luz, mas ele testificava da luz. Jesus é a luz. Então, sem Jesus, a pessoa está nas trevas. Essa é a verdade. Outro, está doente, necessita de médico. Mateus 9:12 diz, mas Jesus, ouvindo, disse... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, Jesus veio para o doente espiritual. É pecador e necessita de perdão. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, se nós não tivermos o perdão que a gente recebe em Cristo Jesus, continuaremos inimigos e separados de Deus. Por isso é que o sacrifício de Jesus nos reconcilia com Deus, porque Ele nos perdoa. Mas também, essa frase que eu coloquei aí é crucial para o nosso dia a dia. Então, aquele que não nasceu de novo é pecador e necessita de perdão. Agora, um detalhe interessante. Não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, bota isso no seu coração. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, a condição de todas as pessoas ao nascer é a condição de pecador. Todos. Todos. E até nascer de novo, pecador perdido. Nasceu de novo, pecador achado. Pecador salvo em Cristo Jesus. Pois bem, chegando ao final, quem não nasceu de novo é culpado e necessita de justificação. Você tem uma conta para pagar e não consegue pagar. E se alguém não pagar por você, certo? O credor tem autoridade para te executar. Essa é a verdade que a Bíblia diz. O pecado gerou uma dívida impagável. Só Jesus pôde pagá-la por nós. Então, tem vários textos
Depois eu posso disponibilizar para todos vocês. Encerrando, ele é escravo e precisa de libertação. Libertação. Esse texto muito usado nessa época de política, mas não tem nada relacionado com política. Na realidade, é até para condenar os políticos, porque está mostrando a realidade daquele que não nasceu de novo. Diz lá, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade aqui é Jesus, e a libertação aqui é do pecado, é para a salvação. Né? Responderam-lhe, somos descendência de Adão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Verso 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o versículo 32 não pode ser usado fora do contexto. Está falando aqui da situação do homem sem Cristo e a única solução para ele é Jesus. Essa verdade que ele tem que saber, né? Porque se essa verdade o libertar, ele verdadeiramente será livre. E, fechando, ele está absolutamente incapaz de salvar a si mesmo e precisa de um substituto. O homem não tem como se salvar sozinho, ele precisa de um substituto. Por isso que o sacrifício de Jesus, né, em teologia a gente diz, é um sacrifício vicário, ou seja, é um sacrifício substitutivo. Ele foi para a cruz no nosso lugar. Eu que teria que ir para a cruz, mas Jesus foi no meu lugar. É isso que Isaías 53, um dos textos mais maravilhosos do Velho Testamento, apontando para Jesus, é Isaías 53. Depois, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21, e Gálatas, capítulo 3, verso 13, mostra que Jesus é o nosso substituto, o nosso vigário, aquele que realmente nos substituiu. Portanto, para salvar o homem, aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Essa é a expressão que está na nossa confissão de fé. Segundo o eterno propósito de Deus, Jesus Cristo é o único Redentor dos eleitos de Deus. Uma das perguntas do nosso catecismo diz, quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Jesus Cristo é o único Redentor dos escolhidos de Deus. Redentor é aquele que redime, que compra de novo, que resgata. O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Quem pagou o preço foi Ele, quem resgatou foi Ele. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele chega a usar essa figura de Jesus indo ao mercado de escravos e nos comprando e pagando com seu preço e nos tirando de lá. Essa é a visão que o apóstolo traz lá na sua carta, né? Portanto, com esse background aí, o apóstolo dá um brado de vitória. O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 5,17, na realidade é um grito de guerra. É um grito de guerra, é um brado de vitória. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que eis que se fizeram novas. Então, quem nasceu de novo é uma nova criatura. E se é uma nova criatura, o que fazia antes não faz agora. Agora ele é diferente. E todo mundo vai ver, todo mundo vai atestar. Né? Nosso testemunho tem que ser prático, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E ninguém vai entrar no céu porque circuncidou, e ninguém vai ser mandado para o inferno porque não circuncidou. Mas o que importa é ser nova criatura, é ter nascido de novo. Então a gente volta na lição número 1. O essencial dessa vida é nascer de novo. Nascer de novo. Então não adianta os rituais, né, judaicos, não adianta essa mistura que estão fazendo aí hoje dos rituais levíticos, judaicos, e querendo misturar graça com lei, uma série de coisas. Isso não adianta, isso é besteira. Né? O que importa é ser nova criatura nascida em Cristo Jesus. E as 7 características bem rápidas são: a primeira ouve a palavra de Deus.
né? Então o texto diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus fazendo uma crítica aos fariseus, né? Se vocês são de Deus, vocês têm que ouvir a palavra de Deus. É uma característica. Como é que você diz que é de Deus e não consegue ficar 50 minutos aqui na igreja? Não tem prazer de ouvir a palavra do Senhor. Não tem prazer de lê-la. Lá no Apocalipse, Jesus diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que praticam a palavra de Deus. Então, quem nasceu de novo gosta da Bíblia Sagrada, né? Tem uns mais antigos aqui que sabem muito bem disso, sabe? Não muito tempo atrás, os crentes eram conhecidos como os Bíblias. E uma coisa que se via com clareza na igreja, de forma geral, é como as pessoas amavam a Bíblia, como as pessoas respeitavam a Bíblia, quantas pessoas faziam questão da Bíblia. Quantas pessoas aprenderam a ler na Bíblia e só souberam ler a Bíblia. Porque quem é de Deus ama as Escrituras Sagradas, né? Pois bem, quem é de Deus, quem nasceu de novo? Então a primeira característica é gostar da Bíblia. Se você é daqueles que lê um versículo por ano, está na hora de repensar seu novo nascimento, né? Agora, se você tem aquele prazer, né? Tem aquele prazer de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e gosta de ler, de ouvir, é uma boa indicação de que você nasceu de novo. Segunda característica: crê e ama Jesus Cristo como Filho de Deus. I love Jesus, né? Não é só uma coisa estampada assim na sua camiseta. Um dia eu ouvi uma frase assim: é fácil carregar Jesus no peito, difícil é ter peito para carregar Jesus, né? Então, amar Jesus verdadeiramente, amar Jesus. Quando você ama Jesus de verdade, você vai ser diferente, vai fazer a diferença. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, né? Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Então, quem nasceu de novo, ama Jesus. Ama Jesus, né? Então, não tem como. Próprio Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Não tem como crer em Deus e não crer em Jesus. Não tem como dizer que nasceu de novo e não amar o Senhor Jesus. E quem ama Jesus, nasceu de novo, né? A Bíblia deixa isso claro. João não escreveu: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo será nascido dele. Não, ele escreveu, pelo contrário, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, na verdade, a fé é a evidência da regeneração, né? Então, na realidade, você não foi salvo pela fé, você foi salvo pelo sacrifício de Jesus, creu nele, mas esse sacrifício de Jesus é que te regenerou. Então, na realidade, a pessoa que diz que tem fé, essa é uma expressão da sua regeneração. É evidência de que ela nasceu de novo. Porque não pode ter fé sem ter nascido de novo. Como é que vai ter fé se não nasceu de novo? Como é que o morto vai ter fé? Como é que o morto vai acreditar em alguma coisa? Ele não tem condições de acreditar em nada. Se vocês quiserem fazer o teste, vai lá na capela, nas capelas jardins lá, e certamente vai ter algum velório lá. E chega lá no ouvido do morto lá, do falecido, e fala assim: ó, você ganhou na Mega Sena sozinha, estava acumulada. E observe qual vai ser a reação dele. Ele vai continuar lá, porque o morto não tem como fazer nada. Então ele não pode nem acreditar em você, que você esteja falando a verdade para ele. Não tem como. Por isso ele tem que nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Terceira característica: ele ama os irmãos. O que identifica a igreja de Cristo? O amor cristão. A igreja de Cristo começou desde o início sendo identificada como a comunidade daqueles que se amam. As pessoas que não eram crentes
passava perto de uma casa onde estava acontecendo alguma reunião cristã e comentava da seguinte maneira: veja como eles se amam. Então, quem nasceu de novo ama os irmãos. É isso que João está dizendo. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, como é que você diz que nasceu de novo se não consegue amar o filho, a filha, o esposo, a esposa, ou o empregado, a empregada, ou o patrão, seja lá quem for? Como é que você não expressa isso? Não nasceu de novo, ainda não, certo? Pois bem, quarto, ele é um pacificador. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse que todos os seus discípulos seriam pacificadores, né? Praticariam a justiça e lutariam por ela. Então, quem nasceu de novo, ele de fato quer a paz. Ele vai fazer de tudo para ter paz. A Bíblia diz: enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, ele vai correr das brigas, ele vai realmente sair das confusões, sai de perto, enfim. Quem ama Jesus, quem nasceu de novo, não é barraqueiro, na linguagem de hoje, né? Quem nasceu de novo sempre vai ser uma pessoa discreta, sempre vai ser uma pessoa que vai falar a verdade na hora que tem que falar a verdade, vai ser enérgico na hora que tem que ser enérgico, né? Vai ser firme na hora que tem que ser firme, mas em momento nenhum vai lhe faltar a doçura. A Bíblia diz isso claramente. Então, verá, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E sabeis que ele é justo? Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Jesus, nascido de novo. Quinta evidência, quinta característica: não vive na prática de pecado, conserva-se a si mesmo em santidade. Isso aqui para nós presbiterianos é muito importante, porque corre já há muitos anos, desde 2, 3 séculos atrás, críticas, desde a época, né, do Sínodo de Dort, críticas ao calvinismo, de que a teologia que nós ensinamos e pregamos acaba incentivando as pessoas a viverem uma vida de pecados, porque elas acreditam que vão para o céu de qualquer maneira. Uma vez salva, salva para sempre. Calvino nunca ensinou isso, e muito menos a Bíblia. Absolutamente a Bíblia não ensina isso. A Bíblia deixa bem claro que uma característica da salvação, uma característica do novo nascimento é a vida santa. Então, o sujeito que diz que nasceu de novo e continua vivendo em pecado, continua com suas práticas pecaminosas, ele não nasceu de novo. A grande verdade é essa: ele não nasceu de novo, porque nós nascemos de novo para a santidade. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo faz essa divisão teológica claramente, né? Ele mostra o estado do homem sem Cristo, se está de pecado, ele mostra depois a justificação desse pecador, mas logo depois ele vai falar da santificação desse justificado. Então, para que nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo exatamente para ser santo. Então, não tem a mínima lógica se você diz que nasceu de novo e continua com as práticas de quem não nasceu de novo. Não tem coerência. Não tem. Não é lógico. Jesus diz: não é lógico acender uma luz e colocar um balde tapando a luz. Então, deixa ela apagada, não precisa nem gastar energia. Se acender uma luz é para iluminar, é para clarear aquele lugar. Então, na realidade, quem nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Olha o que Paulo diz para falar da santidade, que ele vai abrir logo na frente aí em Romanos, no texto de Romanos, capítulo 6, a respeito da santidade, da santificação dos justificados. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, já que você vai para o céu mesmo e não tem jeito, e ninguém perde a salvação, você pode continuar pecando, pode continuar fazendo as coisas erradas, continuar mentindo, isso, aquilo, outro, vai estar um monte de coisa, fiando o pé na jaca. Paulo responde. O que está escrito aí? De modo nenhum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Só faltou o apóstolo Paulo desenhar. Porque o texto é muito claro. Se você já morreu para o pecado, como é que você vai viver? Na prática dele.
Depois, João vai falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo. 1 João capítulo 3, verso 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então não tem essa história. Não acredita, é fake news, é mentira de que a doutrina presbiteriana ou calvinista prega isso, que você pode fazer tudo errado, pode continuar com a sua vida do jeito que está, porque você sendo eleito vai para o céu. Na realidade, se você continuar com a vida do jeito que está, o que está provando e deixando claro é que você não é eleito, porque o eleito não vive dessa maneira. Essa que é a verdade. Então você está enganando a si mesmo. Então ele diz lá, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão não procede de Deus. João, na sua simplicidade de pescador, Paulo era um filósofo, mas João, na sua simplicidade de pescador, nesse texto aí, ele desenhou com clareza para nós. Quem nasceu de novo tem uma vida diferente, em todos os sentidos. Sexto lugar, o texto vai deixar claro para nós, quem nasceu de novo é discípulo. É discípulo. As principais características de um discípulo são obediência, fidelidade, renúncia, determinação, perseverança, além de ser ensinável e corrigível. O discípulo do Senhor Jesus, essas duas características que eu botei bem destacadas ali, eram as que Jesus mais olhava procurando nas pessoas que o seguiam. Jesus queria saber se aquela pessoa é ensinável, se aquela pessoa é corrigível. Se você for ensinável e corrigível, o resto Deus resolve. Pode ficar tranquilo. Agora, se você acha que já sabe, aí o melhor é você orar para Deus te levar para a eternidade logo. Essa é a verdade. Quem nasceu de novo, ele quer ser discípulo, ele quer servir, ele quer obedecer, né? Ele vai realmente procurar agradar o Senhor. Nos nossos grupos pequenos, a gente ensina isso para todo mundo. O discípulo é um sim, sim. Sim, um joguinho de palavras. Sim, seguidor integral do Mestre. O que é um discípulo? Um sim, seguidor integral do Mestre. Esse é o discípulo. Encerrando o nosso estudo de hoje, né, quem nasceu de novo vence o mundo. Vence o mundo. Então nós nascemos para vencer. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Nós já vencemos. Quando você nasceu de novo, você já venceu a morte. Ela não tem mais poder sobre você. Não estou falando da morte física, não, porque essa é desse corpo adoecido. Vai voltar para o pó, porque o próprio Deus já falou isso. Mas nasceu de novo, a segunda morte não tem mais poder sobre a sua vida. Então, quem nasce duas vezes, só morre uma. Prestou atenção nisso? Quem nasce duas vezes, só morre uma. E pode ter o privilégio de não morrer nenhuma. Né? Então, se você nasceu fisicamente, nasceu espiritualmente, você só vai morrer fisicamente. Se Jesus não voltar antes, porque se ele voltar, nem fisicamente você vai morrer, você vai ser transformado, num abrir e piscar de olhos. Né? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E o versículo 15 de 1 João, capítulo 2, foi o versículo que Deus usou, que o Espírito Santo usou para a minha conversão. Naquele dia, lá no início da década de 80, Deus usou esse versículo para a minha conversão. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem nasce de novo, vence o mundo. Glória a Deus. Essa é a expressão de quem nasceu de novo. Está livre em Cristo Jesus. Amém? Como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus,
honrai o Rei. 1 Pedro 2, 16, 17. Podemos encerrar dizendo o seguinte: em outras palavras, ser nascido de novo significa crer no Jesus histórico de Nazaré como o verdadeiro Cristo, na sua supremacia, na suficiência e eficácia de sua obra, ou seja, da redenção, e obedecê-lo em tudo. Amém? Grave isso. É isso que significa nascer de novo. Jesus é tudo para você.